Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui pertinho do horário, pertinho de 20 horas, para começar a transmissão prometida sobre o CID-11, tá bom? Ainda temos alguns minutinhos. Olá, Ellen, Raquel, quanta gente boa, quanta gente querida, né? É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença. A gente ainda está com um tempinho ainda para começar. Eu entrei um pouquinho mais cedo para dar tempo de todo mundo chegar com calma, fazer alguns avisos, dar alguns informes que são importantes, tá? Joanice, olá, Luciana Mello, olha quanta gente boa, Raquel, Andréia Rego, ah, a minha querida minha querida colega, né? Da UF, Prudência. Que delícia. Que bom ter vocês aqui. Muito bom. Ingrid, Ana Raposo. Oi, Ana, tudo bem com você? Muito bom. Deixa eu aqui acenar para todos vocês. Enquanto a gente espera aqui um pouquinho mais, a Neiva, eu vou acenando para vocês aqui e vocês vão avisando ao pessoal que a gente já está por aqui para cumprir, né, o combinado do horário, tá bom? Combinado do horário, né? De ser pontual com quem está aqui. Então chegamos um pouquinho antes das 8 horas. Eu espero que todas e todos estejam bem, que vocês estejam com muita saúde, né? Com o luxo da saúde, que hoje é um luxo, né, gente? E descansadas ou descansando, certo? É muito importante, né? Eu tirei uns diazinhos para descansar e fez toda a diferença na minha vida, na qualidade da minha produção, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos, boa noite, Vivi. Nós estamos aqui com algumas pessoas, obrigada, vontade sua. Nós estamos aqui com algumas, já com quase 40 pessoas ao vivo. E aí eu vou esperar um pouquinho, 5 minutinhos para dar alguns informes a vocês, fazer alguns avisos importantes de eventos que estão para acontecer, tá bom? E também a gente iniciar a proposta de hoje, que é falar, né, do que nos toca. O que nos toca o CID-11, o que o CID-11 altera, o que o CID-11 muda na nossa vida, na atuação psicopedagógica. A Logos Psi, que alegria, gente, que alegria a presença da Marisete, da equipe da Marisete Rodrigues, a melhor terapeuta de família que eu conheço nessa vida, né? Responsável pela minha formação também. Muito obrigada por ter vindo, Marisete, pela sua equipe estar presente, tá? Te amo também. Que coisa boa, né? Muito bom. Ah, sim, Viviane, tá todo mundo apreensivo. Ninguém sabe o que vai acontecer ainda com essa relação à volta à escola, né? Estamos ainda num dilema tão grande, né? Vamos ver o que o futuro aí nos reserva com toda essa questão, onda de pandemia, vacina de criança, o que vai acontecer, né? É viver um dia depois do outro, né, gente? Viver um dia depois do outro. Não tem jeito, tá bom? Deixa eu ver que horas são, pra gente poder, olha, 8 horas em ponto. 8 horas em ponto. Amanda, da tia Amanda Pipoca. Gente, quem nunca comeu essa pipoca precisa experimentar. Eu amo. Eu sou a Adele, mas a dela é muito especial. Karine, seja bem-vinda, Karine, Shirley, a artista ou autista, né? Muito bem, isso mesmo, muito bem. Olha, enquanto a gente aguarda mais colegas chegarem, tá? E eu serei sempre bem objetiva nas mensagens, tá? Tá bom, Vivi, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, sim. Deixa eu dar alguns informes muito importantes para vocês de eventos que eu acredito que todos vocês devem ficar muito interessados, né? Primeiro,
Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Kênia, estão me ouvindo bem? Me deem um feedback se o som tá bom. Tá legal o som? Tá? Alguém me disse se o som tá bom, se tá tudo ok, tá? Ah, então tá bom. Que bom que vocês estão me ouvindo. É melhor então do que com fone para mim. Olha, avisos muito importantes que vocês não podem perder. No dia 13 de janeiro, tá? Primeira coisa, primeiro aviso de todos que é o mais importante. Quem não pôde estar aqui, tá? Quem não pôde estar aqui, ou quem tem alguém me chamando por vídeo, não posso atender agora. Quem não pôde estar aqui, tá certo? Ou quem não tem WhatsApp, quem não tem Instagram, não fique preocupado, tá certo? Porque vai ficar gravado no YouTube, no meu canal do YouTube, e amanhã já vai estar disponível para assistir. E se vocês quiserem compartilhar depois pelo YouTube, então não vai ter problema se não pôde estar aqui, tá certo? Então, Jéssica, bem-vinda, que é psicóloga de Minas Gerais, né? Ituiutaba. E esse lugar eu não conheço. Eu já fui a muito lugar de Minas, mas esse eu quero conhecer. Então, olha só, gente. Primeiro lugar, tá? Primeiro lugar. Vai ficar gravado no YouTube. Então, não se preocupem. Vai ficar gravado aqui também. Não se preocupem, no IGTV, tá? Então, vocês podem assistir pelo Insta e vocês podem assistir no canal do YouTube, que eu posso depois colocar o endereço para vocês. Vou pedir a Karine, que me assessora, para que esteja no YouTube para vocês. Segundo, no dia 13 de janeiro, entre 8h30 e 17 horas, vai ter na Livraria do Psicólogo e do Educador um evento híbrido do lançamento do terceiro livro sobre os caminhos da aprendizagem e inclusão múltiplos saberes, organizado pela doutora Ângela Matilde, com inúmeros autores maravilhosos, e vocês não podem perder o lançamento desse livro, né, que é um livro maravilhoso. Todos os autores que escreveram são imperdíveis. Eu vou colocar depois no Instagram, eu já coloquei o lançamento desse livro, eu vou colocar também de outros, né, que fazem parte da coleção desses caminhos da aprendizagem e inclusão de múltiplos saberes. Se vocês gostam de estudar autismo como eu já estudo autismo há muitos anos, né, há alguns anos, vem aí um projeto educacional para a TEA, tá certo? Que nós vamos divulgar no tempo certo. Então, espera, porque vai vir um projeto educacional muito bacana, em parceria com o IPANS, sobre um projeto educacional para quem tem autismo. Um outro aviso, olha só quanto aviso, né? Mas eu tô no terceiro, são só 4. O outro aviso, um simpósio sobre TEA. A gente vai ter um simpósio também só tratando de autismo. Então se preparem, porque a gente vai fazer esse simpósio e vai anunciar para vocês no tempo certo, com tempo para vocês se inscreverem à vontade. E no dia 17, segunda-feira que vem, eu estou extremamente animada com isso. No dia 17, nós vamos começar um ciclo de 6 encontros. São 6 segundas-feiras que se chama Conversas com quem gosta de estudar autismo, tá? E aí, no dia 17, vai ser num grupo de WhatsApp, onde a gente vai compartilhar um link para a plataforma, para você se direcionar para a plataforma onde vai ocorrer esses encontros, tá? O simpósio ainda não tem data. Esses 6 encontros, que começam no dia 17, inscrições já abertas, está no Instagram, tem vários posts sobre isso, são 6 encontros
E aí eu resolvi fazer o seguinte: todo mundo, né? A gente chegam essas dúvidas pra gente. É autismo ou é Asperger? É autismo ou é um quadro de esquizofrenia? É autismo com alto funcionamento? Ele tem altas habilidades ou ele é Asperger? Então, nós resolvemos fazer um ciclo de 6 encontros fazendo essa avaliação diferencial, esses quadros comparativos para que vocês ou aprendam ou relembrem quais são as diferenças entre uma coisa e outra. Porque quem já deu uma passada de olho lá no CID-11 já viu que lá no final tem assim, excluir autismo, excluir mutismo seletivo, não é? Então a gente precisa aprender a fazer avaliação diferencial, tá bom? Mas vamos, oi Aninha, vamos agora ao assunto de hoje que foi prometido, certo? Porque o assunto de hoje, o tema de hoje é o CID-11 e o CID-11 é o que nos toca. O que nos toca no caso da psicopedagogia, tá? O que nos toca, no finalzinho desse encontro, eu falo mais do ciclo de 6 encontros, tá bom? Para a gente poder conduzir a live sem outras interrupções de outras informações. Aí, quando eu fechar todo esse assunto, eu volto a fazer a divulgação do que vai acontecer a partir do dia 17. Fiquem tranquilos que ninguém vai ficar sem informação não, tá bom? Então, o que eu prometi para hoje, o que eu quis fazer com vocês hoje foi fazer uma análise do CID-11 e o que altera a partir dessas classificações que já entraram em vigor no trabalho do psicopedagogo. Esse é o objetivo, tá bom? Então, a gente tem uma saída do F84, quando nós recebíamos o laudo médico, né? João da Silva tem CID-F84. A gente já sabia que se tratava de autismo e agora do transtorno do espectro autista. Então, agora muda para 6A02. 6A02, o capítulo 6 do CID-11, ele é todo dedicado ao TEA. Só que nós vamos perceber que tem várias subdivisões e várias nomenclaturas e várias classificações. A gente tem TEA com DI, TEA sem DI, TEA com prejuízos na linguagem, TEA com ausência de linguagem. Então, o nosso objetivo é sair daqui hoje com essas perguntas, com essas questões esclarecidas. E principalmente, o que é que nos toca? O que toca a nossa prática pedagógica? Bom, gente, para a gente poder começar a falar do CID-11, né? Uma vez professora, sempre professora, né? Né, Vera? Vera Prudência, que está aqui, minha colega de universidade, né? Uma vez professora, sempre professora, não tem como a gente não ser, a gente não abre mão da didática, né? E aí, eu achei importante fazer o seguinte. Bom, antes de conversar com o grupo sobre o CID-11 e o que fica, como é que fica a prática psicopedagógica quando se trata do TEA e com cada tipo de TEA, cada classificação, cada subclassificação dentro do TEA, eu vou definir com o grupo alguns termos que aparecem lá no CID-11, tá bom? Então, prestem bastante atenção nessas definições e vocês podem colocar os comentários, as questões. Talvez eu não consiga dar conta de perguntar, de responder todas as que surgirem aqui, mas eu vou, porque eu estou sozinha, hoje fazendo essa live sozinha, mas depois eu vou pedir ajuda de uma colega, né, que cuida dessa parte técnica para me colaborar se ficou alguma pergunta que eu tenha que responder, alguma dúvida, tá? E outras oportunidades virão. Então, olha só, o CID-11, ele fala muito em
linguagem funcional, ele fala em deficiência intelectual. Então, vamos entender primeiro o que significam esses termos dentro do autismo. O que é linguagem funcional? É aquela linguagem que ela é pragmática, que ela atende ao dia a dia, é a linguagem prática, é a linguagem práxica, é a linguagem que comunica. Ter linguagem é diferente de ter fala, porque ter linguagem pode significar não ter fala, mas ter uma fala, uma comunicação alternativa. Pode significar não ter fala, mas se utilizar de gestos para se comunicar. Então, ele tem uma forma de linguagem, tá certo? Então, linguagem funcional será aquela que comunica alguma coisa, tá bom? Então, comecemos por aí. Pode ser um cartão, pode ser cartão de comunicação alternativa, pode ser gestos, pode ser o apontar, podem ser pedaços de palavras, uma linguagem que funciona, que dá funcionalidade a esse indivíduo ali naquele momento, tá? A linguagem funcional, ela vai produzir ou não, ela vai construir ou não a comunicação social, que é diferente de linguagem simplesmente, tá? A comunicação social dentro do TEA significa iniciar, manter e encerrar uma conversa. Então eu digo: oi, João, tudo bem? Tudo bem, Deise, como você está? Eu estou bem. João, você está de férias? Estou. Eu fui ao parque. E do que você brincou? Brinquei na montanha-russa, eu brinquei no carrossel, comi pipoca, voltei para casa. Com quem você foi? Fui com meu irmão. Então tá. Tchau, João. Tchau, tia. Até a próxima. Ok? Iniciamos, mantivemos e encerramos uma conversa. E essa comunicação social, ela vem associada com a ideia de verbos, ações, substantivos para nomear as coisas, advérbio para poder dar intensidade, que é a sofisticação da língua. Estar cansado é diferente de estar muito cansado. Deise, você está cansada? Eu estou cansada, sim. Mas você está muito cansada ou você ainda aguenta ler 2 trabalhos de 2 alunos ainda hoje para ficar pronto para amanhã? Eu aguento sim. Então eu não estou muito cansada. Então a noção de advérbio, os elementos sintáticos, a ordem do sujeito, verbo, predicado, está presente na comunicação social. E a linguagem organizada associada às habilidades sociais. Por quê? Eu vou dizer: João, você quer sorvete? Não, não quero! Não! Então, ele foi ríspido comigo, ele usou a gramática, ele usou a sintaxe, mas ele não usou a habilidade social dentro da comunicação social. Então, tem prejuízo. Tá ok? Sim, essa live vai ficar gravada aqui e vai ficar gravada também no YouTube, no nosso canal, tá bom? Então, sobre a comunicação e a linguagem, eu acho que eu já fiz algumas explicações iniciais que são importantes para nós. Agora vamos à definição do que é deficiência intelectual, que aparece diversas vezes nas classificações do CID-11, tá? Quando é que uma pessoa, uma criança, uma pessoa tem deficiência intelectual? Uma pessoa tem deficiência intelectual quando ela tem resistência
ao aprendizado, quer dizer, prejuízo intelectual. É difícil aprender qualquer coisa. É difícil aprender matemática, é difícil se alfabetizar, é difícil aprender história, mas também é difícil preparar o arroz. É difícil preparar o leite com achocolatado. Todo dia eu tenho que ensinar a mesma coisa e ele não aprende. Todos os dias eu levo ao banheiro e ensino como ele deve se limpar, mas não adianta. Eu estou há 5 anos tentando fazer com que ele use o banheiro. Então, ele é resistente ao aprendizado, tá? E se ele é resistente ao aprendizado com comportamentos adaptativos prejudicados, com um determinado percentil prejudicado, ele também tem deficiência intelectual, além do autismo. E quais comportamentos adaptativos são esses? A própria comunicação, a capacidade de se locomover, mas se locomover não é acessibilidade, é usar uma cadeira de rodas ou uma muleta, ou precisar de algo de rampa para poder caminhar, não é isso. Quando a gente fala de comportamento adaptativo de locomoção, nós estamos falando da ideia de poder ir e voltar sem se perder, de mobilidade. Ele vai à padaria, compra o pão, volta para casa e não se perde. Ele pode pegar um transporte público, ir ao curso sozinho e retornar, porque ele conseguiu essa capacidade de locomoção, tá? A atitude laboral, quer dizer, a capacidade de vir a trabalhar. Ou, quando é criança, a gente não faz trabalho infantil, atividade colaborativa. Ele não faz trabalho infantil, mas em casa ele guarda a roupinha dele na gaveta, ele lava a caneca que ele tomou o leite, ele guarda os brinquedos no lugar certo. O autocuidado, a ideia da higiene e da aparência. Ele toma banho sozinho, ele faz a higiene sozinho, ele escova os dentes, ele busca a alimentação na geladeira. Quando está com fome, ele tem autonomia para essas questões. Saúde e segurança, a noção de perigo, a noção de ideia daquilo que me oferece perigo e daquilo que é saudável para mim. Eu vou beber uma água que seja considerada pura, filtrada, e não qualquer água que eu vou encontrar pela frente. Eu não vou colocar qualquer coisa na boca. Vou proteger a minha segurança atravessando no sinal e não na frente dos carros numa via perigosa, certo? A ideia de lazer, de participação no grupo, enfim, todos esses comportamentos adaptativos. Então, repetindo, tá? Para a gente poder fechar didaticamente essa questão. Uma pessoa tem resistência para aprender, e além da resistência para aprender, ela tem comprometimentos nos comportamentos adaptativos desses que eu citei, com um determinado percentil, ela é possível, ela é elegível a ter deficiência intelectual também, além do autismo, porque nós estamos falando de TEA, tá bom? Então, antes de passarmos para os itens do CID-11, Deise, e aí? Como é que eu faço? Eu já sei que meu filho tem autismo, tá? O meu filho tem autismo, então o médico colocou lá no antigo CID-10 F84, e agora ele vai colocar 6A02, e ele tem autismo. Como é que eu sei se ele tem isso que você falou, deficiência intelectual associada? Como é que eu faço para saber? Existem vários caminhos. Você pode fazer o caminho de buscar uma avaliação neuropsicológica, mas vai depender da idade que essa criança tem, certo? A avaliação neuropsicológica padrão? Não.
uma avaliação neuropsicológica, se você escolher este caminho, que seja específica para quem tem TEA. Por quê? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente escolha uma avaliação neuropsicológica que no pacote, no combo que esse profissional usa, tem um teste que prioriza a linguagem e verifica a eficiência da linguagem desse sujeito. Bom, se um dos problemas dos nossos queridos que têm TEA é a linguagem, ele já sai perdendo. Ele já sai com déficit que às vezes ele não tem, porque a gente vai entender daqui a pouquinho que ele pode ter, inclusive, um autismo de alto funcionamento e não falar e não responder bem a um teste de linguagem. Então, como fica isso? Certo? Então, se você for pelo caminho de uma avaliação neuropsicológica, tem que se verificar quais serão as testagens que serão utilizadas. Senão, é como eu pedir a alguém que não tem pernas para participar de uma corrida sem prótese. Ele já sai em desvantagem, certo? E não faz sentido que seja assim, tá? Muito bem. Nós podemos também seguir o caminho de fazer uma avaliação multidisciplinar ou interdisciplinar com instrumentos permitidos para cada categoria, e aí a fono, a psicóloga, a psicopedagoga, né, vai fazer as suas avaliações de acordo com as suas testagens da sua categoria, daquilo que é permitido àquela profissão, àquela categoria, tá? E existem instrumentos irrestritos também que nós podemos usar para chegar a essa resposta. Bom, eu utilizo um instrumento, tá, que é irrestrito e que pega uma faixa etária que vai de 0 a 90 anos de idade, tá? Porque os autistas crescem, eles se tornam adultos e eles também envelhecem. Então, a qualquer momento, eu posso verificar se essa DI existe ou não junto do autismo, ok? Bom, eu acredito que as questões conceituais, para que a gente venha agora definir a nossa prática psicopedagógica dentro do TEA, eu já tenha feito. Acho que eu consegui esclarecer essas questões. O que é comunicação social, o que é linguagem funcional e o que é deficiência intelectual, certo? Então, se tá claro para vocês, coloquem aí um sim, ok, ou se não, deixa a sua pergunta que eu respondo a partir de amanhã, tá certo? Se tá claro, coloca que sim, se não, eu ponho depois para vocês a resposta da sua pergunta. Tudo bem? Agora vamos ao famoso CID, né? Vamos ao famoso CID, que é o objetivo de nós estarmos aqui estudando, certo? Então, aqui a gente tem, né? Obrigada pela participação de vocês. Então, primeiro item, no CID 10, F84. No CID 11, 6A02. 6A02, o capítulo é o capítulo 6, ele é todo sobre autismo, tá bom? Só que se nós, profissionais, né, da psicopedagogia, da fonoaudiologia, da psicologia, da TO, da musicoterapia, eu vi aqui que tem colegas, ex-colegas, tem de várias áreas, né? A Vera Prudência, que é minha colega de universidade da UF, é professora, pesquisadora da área também, amo os trabalhos dela. Então, se nós recebermos, tá, um laudo médico, porque o CID pertence ao médico, o CID é Código Internacional de Doenças,
tá? Código Internacional de Doenças. Então, quem dá CID é médico. Aí o médico nos manda um laudo, um atestado, dizendo, João Marques da Silva tem CID 6A02. Ok, ele tem autismo, ele tem transtorno do espectro autista. Mas agora com o CID-11, qual tipo de autismo? 6A02, nós vamos continuar no mar ainda muito sem rumo, tá? Qual será a minha prioridade de intervenção se eu recebi um laudo genérico? Então, nós pedimos agora que os médicos coloquem, olha, é 6A02.0, é 6A02.1, é 6A02.2, é 6A02.3, ponto 4, ponto 5, ponto Y, ponto Z. Vamos entender o que é cada um desses? E, com certeza, em muitos desses casos, nós vamos precisar da equipe multidisciplinar para que o médico possa fechar esse ponto alguma coisa. Por quê? Para ele saber, tem prejuízo na linguagem mesmo? Em uma consulta médica, esse profissional não tem condições de fazer isso, ele está vendo a criança pela primeira vez. Então ele vai dizer, olha, procure a fonoaudióloga e volte com esses outros pareceres, certo? Então, essa nomenclatura já está acontecendo, já está valendo, tá bom? Entrou, já está valendo a partir dessa semana, esta nomenclatura. Então, agora eu vou especificar para vocês cada uma delas, tá bom? Calma, não comecem a cobrar imediatamente dos médicos, porque o CID-11 entrou em vigor esta semana. Calma, tá bom? E a gente sabe que a vida e as práticas não mudam pela força da lei e nem pela força dos manuais. A gente precisa se aculturar, se apropriar das nomenclaturas, estudar, né? E aí vamos dar um tempo também aos médicos e a todos nós que estamos aqui, certo, gente? Porque entrou em vigor esta semana e agora nós vamos nos habituar a esta mais uma atualização. E eu quero dizer uma outra coisa para vocês. CID, seja qual for o número, nós estamos na 11ª edição. E DSM nunca se entenderam. Se você pegar o DSM, você vai ter algumas definições, e se você pegar o CID, você vai ter definições diferentes, tá? E ainda tem essa questão, tá? Esses dois documentos, essas duas publicações, elas nunca se entenderam. Então, vamos lá. Vamos ao que a gente pode fazer e não ao que nós não podemos fazer. Vamos botar a mão na massa daquilo que a gente pode fazer, tá certo? Vamos lá. Então, 6A02, eu botei num cardzinho, tá num post no Instagram, o roteiro para ajudar vocês nos estudos, tá bom? 6A02, TEA. Mas TEA como? TEA o quê? Ok. 6A02.0, TEA sem DI e com comprometimento leve na linguagem funcional ou ausência de linguagem funcional, tá bom? Então, eu posso ter alguém que tem autismo, não tem deficiência intelectual,
mas tem um comprometimento leve na linguagem. O que é um comprometimento leve na linguagem? Ele fala, ele aponta, ele se comunica. Ele tem a comunicação compreensiva, expressiva, tá? Às vezes até escrita, mas são palavras soltas, são verbos soltos, não tem a comunicação social completa. Então ela é com leve comprometimento, quer dizer, não fala uma frase inteira, não inicia uma conversa, mas responde, tá? Então vamos definir o que seria comprometimento leve. Meu filho, você lanchou na escola? Lanchei. Como foi seu dia na escola? Não sai nada. É uma pergunta muito aberta. Você lanchou? Lanchei. O que você comeu? Não sai. Você comeu pãozinho ou você comeu bolinho? Comi bolinho. Tá? Então, quando você dá uma espécie de uma múltipla escolha, ele responde. Quando a pergunta é aberta, ele não responde. Seria um comprometimento leve, mas existe uma comunicação, tá? Ou é ausente, mas não tem DI. E por que não tem DI? Porque a comunicação é prejudicada no comportamento adaptativo, mas os outros comportamentos adaptativos que eu citei não são comprometidos, ok? Vamos ao segundo tipo. 6A02.1. TEA com deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente na linguagem funcional. Então, a questão da linguagem vale o que eu falei agora há pouco acima. Agora, o que seria esse TEA com deficiência intelectual? Além de preencher os quesitos do autismo, que para o CID é prejuízo na linguagem, na interação social, interesses restritos e repetitivos, tá? Ele ainda tem comprometimento em todos aqueles comportamentos adaptativos que eu citei para vocês quando eu defini a deficiência intelectual, tá bom? Então, se eu sou psicopedagoga do ponto zero, do 6A02.0, eu vou investir em atividades que promovam a linguagem e a comunicação no campo da aprendizagem, porque o profissional da linguagem é o fono, tá? Eu vou me preocupar em nomeação, em adjetivação, em estabelecer diferença entre ações e nomes e substantivos, certo? Eu vou me preocupar com a alfabetização dele, com a língua portuguesa de um modo geral. Se eu sou psicopedagoga do 6A02.1, que ele tem TEA com deficiência intelectual, além dos prejuízos na linguagem que eu citei anteriormente, além desse trabalho com a linguagem e com os precursores de linguagem, que é a linha que eu trabalho, eu vou incluir no meu plano psicopedagógico a aprendizagem dos comportamentos adaptativos. Ele sabe tomar banho, ele sabe lavar as mãos, ele sabe fazer o próprio prato, ele consegue preparar o próprio lanche, ele arruma a própria cama, ou seja, independência. Quanto maior o nível de suporte que ele precisar, quanto mais extensivo for o suporte que eu tiver que providenciar para ele, maior a gravidade da deficiência intelectual. Ok? Muito bem. E se eu tiver o 6A02.2, né? TEA sem deficiência intelectual. Ele tem autismo, ele não tem deficiência intelectual. Foi avaliado e foi visto que não. Mas ele tem uma linguagem funcional prejudicada.
eu vou precisar fazer o caminho dos precursores de linguagem dentro da abordagem que eu trabalho, que é a desenvolvimentista, e estabelecer uma linguagem funcional de modo que ele aprenda a se comunicar, seja pela fala, pelos gestos e pela comunicação alternativa, se for o caso, tá? Então, o meu trabalho psicopedagógico vai começar pelo viés da linguagem, porque sem linguagem nenhuma eu não acesso esse sujeito. A linguagem não é fala, repetindo. Então, em cada caso, uma prioridade, tá? E se por um acaso o meu cliente, a minha criança, o meu adolescente pertencer ao grupo 6A02.3, TEA, com deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada. Quer dizer, esse tem todas as dificuldades. As habilidades aqui começam do básico, porque se ele tem esses 3 comprometimentos, nós estamos falando de um caso bastante grave, de nível de gravidade intenso. Então, eu começo o meu trabalho ensinando o que é sim e o que é não. Eu começo nomeando todos os objetos. Eu ensino a brincar. Eu ensino as habilidades básicas. As habilidades básicas de aprendizagem que vão do sim e do não até uma produção textual, porque a gente acredita que a gente vai chegar lá. Se o instrumento que eu uso para verificar a deficiência intelectual está lá no manual e nas instruções, que pode ser aplicado de 0 a 90 anos de idade, então, se ele estiver com 90 anos de idade e está vivo, eu estou apostando que tem melhora, tá certo? E se ele pertence ao 6A02.4, que é o TEA sem deficiência intelectual e com ausência de linguagem? Mais fácil, né? Mais fácil porque a deficiência intelectual ela vai ser uma barreira muito grande para todos esses aspectos de aprendizagem aqui. Então, se eu vou apostar mais nas questões que envolvem a linguagem e a comunicação e investir, né, no trabalho que promova a linguagem, a comunicação compreensiva, expressiva e até a escrita. E praticamente uma das últimas classificações, 6A02.5, TEA com DI e ausência total de linguagem funcional. Então, a gente tem, talvez, da lista o caso mais grave, certo? Por quê? Nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho um autismo, toda vez que a DI se faz presente, ele já sai do nível do leve, do nível 1, ele está no nível do moderado ou do moderado para o grave ou no grave. Se tem DI, já saiu do campo do leve e a linguagem se faz prioritária, e a gente vai podendo escolher. Os níveis continuam os mesmos, tá? Leve, moderado e severo, nível 1, nível 2, nível 3, né? Que substituiu leve, moderado e severo. Quem define assim é o DSM-5. O CID não define assim. O CID define pelas características que ele tem. Tá ok? Muito bem. Agora, vamos lá, né? 62A02.Y. Outros transtornos do TEA especificado. O que significa isso? É quando a gente tem o TEA como uma espécie de um segundo plano. Eu tenho uma síndrome neurológica, uma criança com uma síndrome neurológica diagnosticada, e
dentro desta síndrome, dentro deste quadro sindrômico, ela apresenta características autísticas. Quais características autísticas poderiam ser essas? Inflexibilidade, interesses restritos, maneirismos, sensibilidade sensorial, certo? Mas o diagnóstico principal dele não é autismo. Ele tem um diagnóstico genético de síndrome de Silver-Russell, ele tem síndrome de West, ele tem síndrome de Down com comportamentos autísticos. Então, aqui seria o 62A02.Y, que é outros transtornos do TEA especificados. Por que especificados? Porque existe um outro diagnóstico que antecede o que eu vejo de TEA. Tá certo? Muito bem. Agora, nós temos também os casos onde aí esse item me motivou a fazer o encontro que começa a partir do dia 17, certo? Que é o 6A02.Z. O que é o 6A02.Z? TEA não especificado. Quer dizer, o que significa isso? Tem características de autismo, mas eu não consigo fechar o diagnóstico. O que significa isso? Bom, eu pego a ATA, que é uma excelente escala de traços autísticos, né? É um excelente instrumento. Eu pego a ATA e o ponto de corte é 15. O ponto de corte é 15 e eu vejo um autista na minha frente, mas ele faz 12 pontos. Eu pego a CARS e o ponto de corte é 29, mas eu aplico e ele faz 25 pontos. É uma criança pequena, eu aplico o ESAT, são 14 itens. Ele não pode errar nenhum, ele tem que pontuar os 14 positivamente. E ele tem falhas em 2, 3, mas ou ele não tem falha em nenhum, mas eu vejo uma criança com todas as características de TEA. Então, o que é? TEA não especificado, certo? É o diagnóstico da dúvida. O que a gente vai fazer? Nós vamos, então, descobrir o que é isso. Por que tem estereotipia? Por que tem ecolalia? Por que tem pensamento inflexível? Seria um TDAH que está se mostrando precocemente? Seria um quadro muito precoce de esquizofrenia, mas que é raro, mas que pode acontecer? Seria um caso de bipolaridade que está se mostrando muito cedo? Foi uma criança privada de interação social que se mostrou, que está se mostrando com essas características? Então, aí é rastrear o porquê. Ou até mesmo uma deficiência intelectual que chega antes do TEA. É ao contrário, ela tem uma DI e ela tem comportamentos tão restritos que parece que ali tem um autismo. Então, somente uma avaliação bastante apurada é que vai nos dizer isso, certo? Bom, a importância do nosso trabalho na psicopedagogia. Primeiro, as nossas intervenções se modificam? Sim, porque se eu só receber esse laudo genérico 6A02 TEA e eu não sei nem quais são as potencialidades e nem quais são as fragilidades desse quadro, eu serei menos assertiva nas minhas intervenções. Se eu souber que a fragilidade dele está na linguagem funcional,
todas as brincadeiras que eu planejar, todos os exercícios, eu vou focar, tá? Na questão que envolve a linguagem e a nomeação. Se eu perceber que a questão dele maior, o que salta maior é a questão da deficiência intelectual, eu preciso inserir no meu planejamento os comportamentos adaptativos de independência e autonomia e me preocupar com a forma como eu vou ensinar, porque se a principal característica da DI é a resistência ao aprendizado e o prejuízo intelectual, eu já sei de cara que a repetição vai ser muito necessária para que ele aprenda. Não vai ser da primeira e nem da décima vez, que ele vai conseguir aprender. Eu talvez tenha que repetir umas 30 vezes uma experiência de aprendizagem para que ele possa se apropriar, apreender, aprender e generalizar, porque a deficiência intelectual faz isso, né? Ela cria essa barreira e cria essa resistência para essa para essa apropriação do saber, tá certo? Não se preocupem com siglas, com esses números esquisitos, porque isso está aí, está na literatura. Eu tenho o capítulo 6 que eu posso compartilhar com vocês depois, né? O importante ele tem essas características, então é isso que eu vou trabalhar, tá? Quanto maior é a presença da deficiência intelectual, maior a possibilidade do comportamento e do pensamento inflexível. O pensamento inflexível me preocupa muito mais do que o comportamento inflexível. O que é isso? Eu vou dar um exemplo para vocês vivido hoje. Hoje eu estava com uma criança com um quebra-cabeça da Turma da Mônica, certo? E eu perguntei para ele se ele gostava da Turma da Mônica e se ele queria brincar comigo com aquele quebra-cabeça. E ele comentou, olha só, linguagem funcional altamente preservada. E ao que tudo indica, não há deficiência intelectual. Mas vamos lá. E aí ele fala, eu gosto sim. Inclusive, eu vi o filme, eu fui ao cinema e eu gostei do filme, eu quero conhecer, eu quero ver o Maurício de Souza. E aí eu fui olhar a caixa do brinquedo, eu falei, mas será que o Maurício de Souza está aqui? E aí ele falou assim, o Maurício de Souza está aqui dentro dessa caixa? Não, ele não pode estar dentro dessa caixa. Não pode estar dentro dessa caixa porque ele é uma pessoa, ele não cabe dentro dessa caixa. Então, aparentemente, ele não tem deficiência intelectual, mas ele tem um pensamento inflexível, porque quando eu disse para ele, se o Maurício de Souza estava ali, eu estava me referindo se a imagem dele também estava junto dos outros personagens da Turma da Mônica que estavam no joguinho que a gente ia usar. E ele me traz essa resposta. Esse pensamento inflexível, talvez ele me traga muito mais dificuldades para o trabalho pedagógico do que o comportamento inflexível. O que seria o comportamento inflexível? Eu só como se o prato for o prato azul. Se o prato não for o meu prato azul, eu não vou comer, tá? Eu só saio com esta camiseta preta. Se eu não tiver com essa camiseta preta, eu não vou à rua. Então, o pensamento inflexível, ele atrapalha muito mais o trabalho psicopedagógico, que é o trabalho do aprender, do que propriamente o comportamento, né? Porque aí entra a questão da metáfora,
que a Luciana está falando aqui, é verdade, Luciana, da polissemia. Então, existem crianças que vão entender perfeitamente eu a manga da camisa e o suco de manga, e ele sabe que são coisas diferentes. E ele entende no campo semântico que são coisas diferentes, mas ele só vai aceitar brincar com o mesmo tipo de brinquedo. Então, a gente tem comportamento inflexível e pensamento inflexível. Ao psicopedagogo interessa muito mais a questão do pensamento inflexível, porque isso vai fazer uma barreira para a aprendizagem. Outras questões de comportamento podem atrapalhar e podem prejudicar também, tá? Mas nem tanto quanto o pensamento inflexível, que está ligado aos interesses restritos. Quanto mais vocês alimentarem os interesses restritos, gosta de brincar só de bonequinhos, daquele tipo de bonequinho, e gosta de brincar somente com dinossauros, e a gente acaba alimentando a camiseta do dinossauro, o brinquedo de aniversário é o dinossauro, porque ele gosta. Eu estou trabalhando para fixar esse pensamento inflexível e não para abrir os horizontes dele, tá? Quanto mais eu conseguir abrir esse universo, mais eu quebro a inflexibilidade do pensamento e crio a tríade da inteligência, que é a flexibilidade para adaptação a mudanças, a convivência com o outro, né? E aceitar essa quebra de rotina, a convivência, isso é o combo da inteligência, certo? E quanto mais eu conseguir promover isso para as crianças, muito melhor. Tá certo? Bem, então, acredito que eu tenha conseguido aqui chegar até o final do roteiro, conforme o prometido. Expliquei, né? Todos esses tópicos aqui do DSM, perdão, olha aí eu falando DSM-5, do CID-11, né? Que não conversa com DSM, pelo contrário, eles às vezes estão sempre batendo de frente com posições diferentes, mas nós sempre vamos olhar tudo que a literatura diz. E a ciência é feita disso, né, gente? É daí que saem as produções das discordâncias. Se todo mundo concordasse com tudo, a gente não teria produção de conhecimento, tá bom? Então, eu quero lembrar vocês que hoje, agora, dia 13, do lançamento do livro Caminhos da Inclusão e da Aprendizagem, tá bom? Pela editora Casa do Psicólogo do Educador. Está postado no meu Instagram, mas eu vou postar de novo. Dizer a vocês, contar duas novidades, que nós teremos um simpósio sobre TEA e nós teremos também, tá aqui cheio de anotações de lembretes para eu não esquecer, um simpósio, né, sobre TEA e também um projeto pedagógico, um projeto educacional para quem tem TEA, e convidar você, caso você não tenha feito a sua inscrição para os 6 encontros que vão começar na próxima segunda-feira, dia 17, se assim Deus nos permitir, às 20 horas, nós vamos comparar autismo ou é síndrome de Asperger, porque parece que eles sumiram da vida, né? Mas não sumiram, não. Parece que sumiram da literatura, mas não sumiram, não. Eles continuam existindo. É autismo ou isso é uma esquizofrenia? É autismo ou é uma psicose? É altas habilidades ou é Asperger? Então, nós vamos fazer esses 6 encontros para avaliação diferencial. Já está aberta a inscrição, pelo contrário, já está fechando, tá? Já estamos fechando, porque dia 17 a gente tem que estar com tudo muito arrumadinho. E eu quero agradecer a você que esteve aqui, que participou ativamente. Muito obrigada pelas gentis palavras, muito obrigada pelos reencontros, por ter reencontrado tanta gente querida, ex-alunos, ex-colegas de trabalho, mas atuais amigos, sempre companheiros, tá certo?
Então, pois é, as crianças com Asperger não sumiram do consultório e muito menos da vida. E a literatura parece que esqueceu deles. Então, a gente vai arrumar e vai ver como é que se avalia para chegar a essas diferenças. Não, Asperger mudou para TEA leve, não, não, não. A gente vai ver que não é isso, tá bom? Então, olha, gente, muito obrigada pela presença, pela participação, pela divulgação. Essa live vai ficar gravadinha aqui no Instagram e a partir de amanhã a Karine vai colocar pra gente lá no canal do YouTube, tá certo? E um beijo, uma excelente noite, que vocês tenham muita saúde, que a gente possa superar tudo isso que a humanidade está vivendo. Tá muito difícil, mas nós vamos superar, tá bom? Vamos continuar trabalhando e fazendo o melhor para as nossas crianças e jovens que têm autismo, pensando sempre do qual é o ápice, qual é o máximo que eu posso atingir com ele, tá bom? Nossos tempos de UF, exatamente. Eu continuo por lá, ainda não me aposentei, tá bom? Olha, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Um grande prazer e até a próxima. E para quem vai participar dos encontros, até dia 17. Tá ok? Tchau!